17 lições para o sucesso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Aprendizado para o Futuro. Hoje vamos falar sobre 17 lições para o sucesso. A primeira lição é participar de um grupo de pessoas que estão diretamente focadas em alcançar sucesso, em objetivos similares aos seus. Uma das coisas que tem se falado muito é participar de um grupo de mastermind, um grupo de pessoas que têm um mesmo objetivo, que é alcançar sucesso, ter desenvolvimento profissional, crescer cada vez mais. Quando as pessoas crescem cada vez mais, elas levam as outras a seguirem os seus passos. Então, participar de um grupo que seja focado neste tipo de desenvolvimento de uma forma conjunta, isso vai potencializar o seu crescimento também. O segundo ponto, a segunda lição, é ter um objetivo claro de onde você quer chegar. Quando você mira em um determinado ponto, quando você mira em um determinado objetivo, você tem muito mais chances de alcançá-lo. É como no livro Alice no País das Maravilhas. Quando ela encontra o gato pergunta para ela: aonde você quer chegar? Uma vez que ela tinha perguntado para ele em qual caminho aquela trilha iria dar, qual que era o lugar que aquela trilha iria levar, o gato perguntou onde você quer ir. E ela falou que não sabia. E ele respondeu sabiamente que se ela não sabe onde que ela quer ir, qual lugar ela quer chegar, qualquer lugar, qualquer trilha, qualquer caminho serve. Então, se você não tiver um foco, um objetivo, como você vai conseguir alcançar um sucesso? Tenha um objetivo claro, tenha uma meta a ser atingida. O ponto número 3 é autoconfiança. Você precisa ser autoconfiante para conseguir alcançar os seus objetivos. E para que essa autoconfiança exista, você precisa eliminar os 6 principais medos que existem. O primeiro medo é o medo de críticas. Todas as pessoas, elas acabam tendo um pouco esse medo. Você precisa eliminá-la de dentro da sua mente para que você consiga focar no que é preciso. E se você receber crítica, enxergue-as como pontos positivos, como pontos de melhoria. Não enxergue-as com medo, porque isso pode te paralisar. Então, elimine este primeiro medo de críticas. O segundo medo é o medo de doenças. Muitas vezes nos paralisamos por termos medo de ficarmos doentes. Elimine este medo. Tenha autoconfiança de que você não ficará mais doente, de que você fará tudo o que é preciso para se prevenir e não ficar doente. O terceiro medo é o medo da pobreza, o medo de ficar pobre. Se você não conseguir alcançar os seus resultados agora, não desista, continue seguindo, não tenha esse medo, tenha a certeza de que você vai ter resultado. E a pobreza significa um estado de espírito ruim. Não significa falta de dinheiro, significa que você vai ter um estado para baixo, um estado de espírito pobre. Não tenha esse estado de espírito pobre, não tenha medo de ficar assim. Pense que você vai conseguir, tenha um objetivo, execute para que você realize os seus sonhos. O outro medo é o medo da velhice. Muitas vezes acabamos tendo medo de ficar velhos e acabamos não realizando muitas coisas que pretendemos por achar que isso pode nos prejudicar de alguma forma. A gente fica paralisado pensando que não quer ficar velho. Então, elimine esse medo da sua mente. O próximo medo é o medo da morte. Muitas vezes ficamos com medo de morrer, ficamos com medo de que isso possa acontecer a qualquer momento, e isso é uma coisa natural, isso faz parte da vida, não precisa ter medo, isso pode te travar para alcançar os resultados que você quer. O outro medo é o medo de perder o amor de alguém. Algumas atividades acabam sendo prejudicadas se você ficar com este medo.
Você precisa ter confiança de que o amor das pessoas vai vir naturalmente, independentemente das coisas que você fizer. Se você estiver fazendo coisas positivas para você e para as outras pessoas, as pessoas que te amam vão compreender isso e vão continuar te amando. Então não precisa ter medo de perder o amor das pessoas. Se você eliminar esses medos, isso faz com que você fique mais autoconfiante e isso possibilita você a alcançar o sucesso. A próxima lição é que você precisa economizar dinheiro. Então, se você esbanjar, ficar gastando à torta e à direito, gastar mais do que você recebe, isso vai te causar um problema na sua vida e vai te limitar a alcançar o sucesso. Então, cuide adequadamente do dinheiro. A próxima lição é iniciativa e liderança. As pessoas te pagam para que você, não pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que você sabe. Então, utilize todo esse conhecimento e esse potencial para realizar coisas boas, tendo iniciativa de realizar e liderando pessoas, sabendo delegar atividades, sabendo utilizar o seu conhecimento para executar atividades dentro de um grupo também. A próxima lição, o próximo item para que você se atente, para que você obtenha sucesso é imaginação. Tenha criatividade. Imagine coisas novas, pense por um outro ângulo. Se você aguçar sua imaginação e criatividade, você vai estar mais propenso a realizar coisas novas, a atingir novos resultados, a ir para um próximo patamar e conseguir alcançar os seus objetivos. A próxima lição é entusiasmo. Tenha entusiasmo ao realizar suas coisas, ao falar, ao comunicar. Tudo, coloque entusiasmo em tudo na sua vida. Isso vai te possibilitar alcançar sucesso. Um outro tópico é autocontrole. Esta é a próxima lição. Tenha autocontrole sobre você, sobre as coisas que você faz. Isso potencializa os seus resultados. Próxima lição, execute mais do que você é pago para fazer. Quando você realiza mais do que é esperado, as coisas acabam acontecendo com uma velocidade mais rápida para você, as pessoas te enxergam de uma maneira melhor, você consegue criar uma imagem ainda melhor na cabeça das outras pessoas, das pessoas que estão à sua volta. Então, faça mais do que você é pago para fazer. O próximo item é tenha uma personalidade agradável. E o que significa ter uma personalidade agradável? As pessoas acabam percebendo essa personalidade em você e são 13 pontos que são percebidos na hora de uma outra pessoa identificar se você tem uma personalidade agradável ou não. O primeiro item é o aperto de mão. A forma com que você aperta a mão das pessoas, que você cumprimenta as pessoas, vai fazer uma grande diferença. O segundo item é a postura e o vestuário. Se você tiver uma postura adequada, estiver vestindo de acordo com o ambiente que você está, isso também causa uma impressão em relação à sua personalidade agradável. Seja elegante, tenha elegância. Um outro ponto, além da elegância, é que você parta para realizar. Preste atenção nesse ponto. Esse ponto é super importante, porque vai fazer com que as pessoas tenham a capacidade de perceber a sua personalidade agradável. Isso é a expressão facial. Elas percebem na sua expressão facial se você tem uma personalidade agradável ou não. Um outro ponto é a diplomacia. Pense em um diplomata, pense nos atributos que um diplomata precisa ter. Você precisa utilizar esses atributos também na sua vida, no seu dia a dia. Um outro ponto é a sua honestidade. Seja honesto. Um próximo ponto é altruísmo. Seja altruísta. Pense nas outras pessoas. Pense no próximo. E falando em pensamento, um outro ponto para você se atentar é ter um pensamento
otimista. Você tendo um pensamento otimista, você acaba transparecendo uma personalidade agradável para as outras pessoas. Isso faz com que você também potencialize um outro ponto, que é um pensamento dominante. O que significa um pensamento dominante? Significa que você pensa e as outras pessoas conseguem captar aquela energia do pensamento, aquela forma com que você pensa, e isso vai influenciar aquelas pessoas que estão à sua volta a seguirem os seus passos. E aí, se você tem um objetivo bem traçado, que é o próximo ponto, uma sinceridade num propósito dentro da sua vida, isso também vai fazer com que as pessoas te sigam e te percebam como tendo uma personalidade agradável. Um outro ponto é o seu entusiasmo, que a gente acabou de falar também, e isso acaba afetando na percepção da sua personalidade agradável. E um magnetismo, que é um poder de conseguir atrair as pessoas para junto de você. Então tente potencializar isso, e esses fatores todos vão fazer com que as pessoas consigam ter a percepção da sua personalidade agradável. Um próximo ponto é a concentração. Pessoas que atingem sucesso são pessoas concentradas. Elas focam, elas têm um foco específico, elas conseguem ter a capacidade de se dedicar a um ponto específico, os seus pontos fortes, e potencializar esses seus pontos fortes. Então, se você concentrar suas energias, suas atividades, suas ações no ponto forte, naquele foco que você quer dar naquele momento na sua vida, isso vai fazer com que você alcance sucesso muito mais rapidamente. Um outro ponto é o pensamento direcionado. O que significa um pensamento direcionado? É um pensamento que ele é direcionado para as coisas relevantes. Então eu queria fazer uma quebra aqui. Precisa pensar em dois itens em relação a esse tipo de pensamento. O primeiro é que você precisa separar o que é informação de fato. Então você separa o que é informação e o que é fato. E quando o fato é confirmado, quando você tem a confirmação desses fatos, você precisa quebrá-los em dois: fatos irrelevantes, que não têm importância, e fatos relevantes. São esses fatos relevantes que o seu pensamento precisa estar focado. Precisa estar focado e direcionado nas coisas relevantes. É aí que você vai colocar o foco. Então isto é uma outra lição super relevante, este pensamento direcionado. O próximo ponto é que você precisa cooperar. Uma próxima lição é a cooperação entre as pessoas. Busque cooperar no ambiente que você está. Hoje estamos passando de um ambiente competitivo para um ambiente cooperativo. Quanto mais você coopera, mais sucesso você tem. Antes, a gente pensava que competir era o mais importante. A gente competia e vivia num mundo em que a competitividade fazia com que as pessoas alcançassem maior sucesso. Mas hoje, se você competir e andar sozinho, você não vai chegar tão longe. Inclusive, tem até um outro vídeo que eu fiz aqui no canal que fala um pouco sobre isso. Que quando você vai sozinho, você acaba atingindo um patamar. Quando você vai junto com outras pessoas, você chega muito mais longe. Então, quando você coopera, você consegue galgar passos maiores e chegar em lugares maiores, em próximos níveis, até alcançar o seu objetivo. Uma outra lição é a tolerância. Você precisa ser tolerante com as outras pessoas. Quando você é intolerante, você acaba criando conflito, acaba desrespeitando as pessoas. Então, esqueça todo e qualquer tipo de preconceito, todo e qualquer tipo de discriminação. Seja tolerante e respeite as pessoas. Isso vai fazer com que você alcance maior sucesso em sua vida. Um outro ponto é a regra de ouro. E qual que é a regra de ouro? Regra de ouro nada mais é do que você imaginar que vive em um grande eco. Quando você fala alguma coisa, aquilo volta para você. Quando você faz alguma coisa, aquilo volta para você. Se você fizer o bem vai vir para você. Se você fizer maldade, maldade vai voltar para você. Então procure sempre respeitar esta lei de ouro. Imagine que você vive em um grande eco
e tudo que você faz de bem vai voltar para você. Se você só fizer coisas boas vão voltar para você. E por último, a última lei, que é a base de tudo: tenha o hábito da saúde. E para que você tenha um hábito da saúde, se preocupe com 5 coisas. Primeira coisa é a qualidade do ar que você respira. Segunda coisa é a qualidade da alimentação que você consome. A terceira coisa, então aqui ó, o ar que respira, a alimentação que você consome. A terceira coisa é exercícios. Faça exercícios regularmente. A terceira coisa é elimine o que não te faz bem, o que você não precisa mais. E essa eliminação também é física. Então, o seu intestino ele precisa estar trabalhando muito bem. Você precisa eliminar todos os resíduos fecais do seu corpo de uma forma regular. Isso faz com que a sua saúde permaneça muito boa. E por último, a gente retorna um outro ponto, que é ter um pensamento direcionado. Se você tem um pensamento direcionado, focado na sua saúde, isso vai potencializar a base de tudo. E essas são as 17 lições para o sucesso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, quer entrar no detalhe de algum tema, pode deixar aqui nos comentários abaixo, que pode ser um tema para um próximo vídeo. Entrar no detalhe de mais algum tópico ou alguma outra dúvida e pergunta que você tenha. E se você acha que esse vídeo é relevante para alguém que você conheça, fique à vontade de compartilhar. Grande abraço, até o próximo vídeo.